Então, hoje a gente começa o curso de aritmética dos inteiros e a primeira coisa que eu queria falar é sobre relações de equivalência. Então, nesse primeiro capítulo, né, a ideia é dar uma descrição formal, uma construção formal dos números inteiros. Então, eu vou precisar das relações de equivalência para isso. Elas vão ser úteis em outros momentos, mas assim, a primeira utilidade vai ser essa. Então, eu começo com a definição. Definição 1.1. Eu digo o seguinte: seja X um conjunto não vazio, uma relação de equivalência em X é uma relação que eu vou enxergar como sendo um subconjunto R de X cartesiano X que satisfaz as seguintes propriedades. Primeira, é reflexiva. Isso quer dizer que todo elemento está relacionado consigo mesmo. Segundo, é simétrica. Isso quer dizer que se um elemento X for relacionado com Y, então o Y também se relaciona com X e ela é transitiva. Se o X se relaciona com Y e o Y se relaciona com Z, então o X se relaciona com Z. Então, alguns exemplos de relações de equivalência. Primeiro exemplo, certamente, é a igualdade de conjuntos. De fato, toda igualdade é uma relação de equivalência. Você pode pensar um pouquinho sobre isso. Depois você vai pensar na geometria, a congruência, as relações de congruência. Tanto de segmentos quanto de ângulos ou até mesmo de triângulos. São todos exemplos de relações de equivalência. Vou dar um exemplo um pouco mais interessante. Em N, o conjunto de números naturais, eu vou definir uma relação assim: x se relaciona com y se x mais y for par. Então, isso aqui é uma relação de equivalência.
Por quê? Porque par mais par é par. E ímpar mais ímpar é par. Então daí você pode verificar que nessa relação todos os pares vão estar relacionados com os pares e todos os ímpares vão estar relacionados com os ímpares. Então é claro que todo número vai estar relacionado com ele mesmo, porque tem a mesma paridade. E se x e y tem a mesma paridade, então y vai ter a mesma paridade que x. E se x tem a mesma paridade de y a mesma paridade de z. Então x tem a mesma paridade de z. No fim das contas, a gente vai traduzir isso dizendo que x se relaciona com y se x e y têm a mesma paridade. Então, o conceito fundamental sobre as relações de equivalência é o conceito de classe de equivalência. Então, dado um conjunto X não vazio, e eu vou chamar agora de três tracinhos. Uma relação de equivalência em X. Então, a classe de equivalência de um elemento x dentro do conjunto x é um subconjunto de x, que às vezes é representado com a barra em cima ou entre colchetes. Eu vou representar com a barra x barra, é o conjunto de todos os y em x, tais que y é equivalente a x. Veja, por exemplo, que no conjunto de todos os triângulos no plano, se eu uso a relação de equivalência semelhança de triângulos, que é uma relação de equivalência, então a classe de um triângulo equilátero é o conjunto de todos os triângulos equiláteros, porque todos os triângulos equiláteros são semelhantes entre si. Voltando para aquele exemplo anterior, se eu digo que em N x é equivalente a y, se x mais y é par, a gente viu que as classes de equivalência são... A gente viu que, né, dois elementos são equivalentes se eles têm a mesma paridade. Então, a classe de equivalência do zero é o conjunto dos números pares. E a classe de equivalência do 1 é o conjunto dos números ímpares. Também é interessante notar que esses dois conjuntos particionam o conjunto dos números naturais. E isso não é uma coincidência. As classes de equivalência sempre particionam o conjunto X. Isso a gente vai provar em dois passos. Primeiro a gente vai provar um lema. Sejam X um conjunto
não vazio, né? E 3 tracinhos assim. Uma relação de equivalência em X. Dados dois elementos quaisquer x e y em X, só há duas possibilidades. Se x é congruente ou equivalente a y, então as classes de equivalência coincidem. Como conjuntos, né? Eles são subconjuntos do x. E segundo caso, se eles não são equivalentes, então, como conjunto, essas classes de equivalência são disjuntos. E a demonstração é bem simples. Da parte I, se eu pego um elemento zzinho que pertence à classe do x, então esse zzinho é equivalente a x. Mas como eu sei também que o x é equivalente a y, na primeira parte essa é a minha hipótese, então o zzinho vai ficar equivalente ao y. Então ele vai pertencer à classe do y. Isso vale também para qualquer elemento que você pegasse aqui na classe do y, você mostrava que ele também tinha que pertencer à classe do x. De segundo, se x não é equivalente a y, então, se eu escolhesse um elemento zzinho que está na classe do x e na classe do y ao mesmo tempo, o que é que isso ia me forçar? Isso ia me forçar aqui. Esse z seria equivalente ao x e esse z seria equivalente também ao y. Então, usando a simetria e a transitividade, isso implicaria que o x é equivalente ao z e z é equivalente a x, desculpa, é equivalente a y, então x também seria equivalente a y. Só que isso é um absurdo, porque a minha hipótese foi justamente que o x não era equivalente a y. E aí, depois desse lema, a gente prova o teorema, que é o teorema fundamental das relações de equivalência. O teorema diz o seguinte: sejam x um conjunto sempre diferente de vazio, né? E 3 tracinhos, uma relação de equivalência em x. Então, se eu considero x fica particionado pelas classes de equivalência.
da relação de equivalência. Então, se eu chamo o conjunto das classes de equivalência x módulo 3 módulo relação, né? Então, x fica a união dessas classes de equivalências. E a demonstração é bem simples. A gente já viu que as classes de equivalência de elementos que são equivalentes são iguais e de elementos que não são equivalentes são disjuntas. É claro que toda classe de equivalência é um subconjunto de x. E é claro que todo elemento de x pertence a alguma classe de equivalência, que é a sua própria classe de equivalência. Então ele sai diretamente daquele lema. E com isso eu paro por aqui a primeira aula, que é a aula sobre relações de equivalência.